Paz do Senhor Jesus, vamos estar lendo o livro de Josué, capítulo 10, que tem como título Gibeão sitiada por 5 reis. Tendo Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai e havia destruído totalmente e feito a Ai e ao seu rei como fizera a Jericó e ao seu rei e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai. E todos os seus homens eram valentes, pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, firamos Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todas as suas tropas e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, ao arraial de Gilgal: Não retire as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes, e disse o Senhor a Josué: Não temas, porque nas tuas mãos os entregueis. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu, pois, que fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Horon fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detende-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova de Maquedá. E anunciaram a Josué: Foram achados 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Rolai
grandes pedras à boca da cova e ponde junto a ela homens que os guardem, porém vós não vos detenhas, persegui os vossos inimigos e matai-os que vão ficando atrás. Não os deixe entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos entregou nas vossas mãos. Tendo Josué e os filhos de Israel acabado de os ferir com muito grande matança, até consumi-los, e tendo os restantes que deles ficaram entrando nas cidades fortificadas, voltou todo o povo em paz ao acampamento de Josué em Maquedá. Não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel, depois disse Josué: abri a boca da cova, e dali trazemos aqueles 5 reis. Fizeram, pois, assim, e da cova lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o de Hebrom, e o de Jarmute, o de Laquis, e o de Elon. Trazidos os reis a Josué, chamou este todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: chegai, ponde o pé sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre os pescoços deles. Então Josué disse-lhe: não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois disso, Josué, ferindo-os, os matou e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram eles pendentes dos madeiros até a tarde. Ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros e lançaram-nos na cova aonde se tinham escondido, e na boca da cova puseram grandes pedras, que ainda lá se encontram até o dia de hoje. No mesmo dia tomou Josué a Maquedá e a feriu a espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez o rei de Maquedá como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra ela, e o Senhor a deu nas mãos de Israel, e ela ia ao seu rei, e a feriu a espada. A ela e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, fez ao seu rei como fizera o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis e sitiou-a e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que lhe fizera a Libna. Então Oão, rei de Gézer, subiu para ajudar Laquis, porém Josué o feriu a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e totalmente destruíram os que nela estavam, conforme tudo que fizeram a Laquis. Depois Josué e todo o Israel com ele subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela, e tomaram e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades.
e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que fizeram a Eglon, e Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou a Debe e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei, também fez a Debe e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, a região montanhosa de Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Feriu Josué desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial de Gilgal. E assim finalizamos o capítulo 10 do livro de Josué. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.